De acordo com o ChatGPT, a Public Storage é o quinto maior REIT do mundo e também líder do setor de mercado de armazenamento. E é justamente sobre essa empresa que a gente quer detalhar um pouco mais sobre o modelo de negócios dela no vídeo de hoje. Se essa é a primeira vez que estamos encontrando, muito prazer. Eu me chamo Will Leite, sou consultor e mestre em investimentos. E antes de mais nada, eu já peço para você deixar aquele like aqui embaixo, também se inscrever no canal. Todas as semanas a gente traz aqui uma análise de um REIT diferente para que você possa aprender e tomar melhores decisões de investimento. Sem mais enrolações, hoje vamos falar sobre o Public Storage, um dos maiores REITs lá dos Estados Unidos, o quinto para ser mais preciso. E aqui a gente vai falar sobre o modelo de negócios. Vamos entender um pouco da sua história, o que faz, as estratégias, diversificação, a parte de ESG e também dos riscos de estar investindo nesse REIT. Começando então, vamos falar como tudo começou. Ela foi fundada em 1972 e é uma das empresas pioneiras nessa parte de self-storage, que é basicamente quando você deixa umas coisas, né, dentro de um local e você mesmo faz aquele armazenamento. Você não tem uma terceirizada que vai pegar ali e fazer caminhão, mas você vai lá, deixa, depois você vai lá e pega. Basicamente, essa é a ideia do self-storage. E ela oferece soluções de armazenamento para consumidores, mas também para as empresas que precisam de estoque, que precisam manter uma certa quantidade de coisa ali, mas não tem um espaço necessariamente para aquilo. Aí pode deixar aqui dentro da Public Storage, que faz completo sentido também. Ela tem sede em Glendale e cresceu rapidamente, expandindo-se por todos os Estados Unidos e, posteriormente, também internacional. Hoje, a empresa opera milhares de instalações de armazenamento em diversos países, mantendo sua posição como líder global no setor de armazenamento. Isso é um ponto muito legal também da gente entender que ele, como está no topo, né, é um dos maiores REITs, está assim entre os líderes de mercado geral e também na parte de armazenamento. Mas o que é que ela faz então? Basicamente, ela oferece unidades de armazenamento para aluguel. Pessoas podem simplesmente pegar suas coisas, chegar lá e deixar armazenado, né? Aluga o espaço, obviamente, vai pagar alguma coisa ali, mas ela pode deixar suas coisas dentro daquele espaço. E isso atende, obviamente, uma ampla gama de necessidades de armazenamento, que vai desde itens pessoais das pessoas, eu, você, que pode deixar alguma coisa, até mesmo estoques de pequenas empresas, como eu mencionei, que pode fazer sentido deixar lá também. As instalações da empresa estão estrategicamente localizadas em áreas urbanas e suburbanas, o que facilita o acesso e a conveniência para os clientes. Acabei de mencionar aqui que é necessário que o cliente vá lá deixar e depois vá lá buscar. Isso requer que o cliente esteja muito perto do local onde vai ser armazenado, senão o cliente simplesmente não vai armazenar, não faz sentido ele pagar caro e tal, é melhor pegar um caminhão, fazer a mudança, alguma coisa assim desse gênero. Então eles precisam estar muito perto dos clientes. E a estratégia deles, então, é dividida em três pontos. Primeiro, a expansão de mercado, onde a empresa continua a se expandir tanto nos Estados Unidos como também mercados internacionais, adquirindo e desenvolvendo novas instalações em todos esses locais. Tem a parte de inovação em serviços, onde a Public Storage investe bastante em tecnologia para melhorar a experiência do cliente, oferecendo opções de aluguel online, gerenciamento remoto de unidade. A gente vai ver todo o guia do cliente mais para frente. E também tem a questão da maximização da ocupação. A empresa busca manter altas taxas de ocupação em suas instalações através de estratégias de preços flexíveis e marketing eficiente. Então, só para dar um foco aqui nessa questão do preço flexível, para vocês entenderem, basicamente aquela curva de oferta e demanda. Quanto mais gente está usando os espaços, quanto mais alugado está, maior o preço, porque tem pouco espaço, então se as pessoas virem, vão pagar mais caro. Quando tem baixa quantidade de armazenamento, estou com uma vacância muito alta, então o preço cai bastante. Então eles têm que ter mantendo um pouco ali um certo nível de estabilidade nas vacâncias, nas ocupações, para poder sempre cobrar um pouco mais, para sempre ter um preço maior aí para os seus espaços, para conseguir ganhar e lucrar mais com isso. Vamos falar um pouco agora da diversificação. Eles estão presentes em praticamente todos os Estados Unidos, como vocês podem ver, exceto por 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, exceto 9 estados dos Estados Unidos. Se não me engano, agora são 51, então eles estão com 42, estão presentes em 42 estados. E eles também estão aqui no Reino Unido, na Bélgica, na França, na Alemanha, na Dinamarca e na Suécia. Eu sempre confundo com Suíça, mas é Suécia. E aí, basicamente, eles estão nesses locais aqui. Dentro da parte de ESG, eles estão focados muito nessa questão da governança. Vocês podem ver aqui que eles deixam bem detalhado pessoas de cor, que é todo mundo que não é branco. E aí eles botam que 50% do time executivo são pessoas de cor, de todos os empregados dá 53%, e mulheres 25% no time executivo, 65% de todos os empregados, é que eles detalham um pouco mais sobre os grupos que cada um se encaixa. Mas vale ressaltar que eles não deixaram nada muito claro com relação ao environment, que é o E, né, de meio ambiente,
e a West Social. Eles disseram que leva em consideração na hora da decisão, mas eles não detalharam muito com relação a esses pontos. Em relação à performance, bom, puxando lá de 1984, quando eles se tornaram, né, público, vocês podem ver que o S&P 500, que é esse em vermelho, que na verdade é um ETF que replica o S&P 500, o SPX, ele ganhou de quase o dobro em relação ao Public Storage de lá. Mas, se a gente for puxar mais ou menos aqui de 2000, foi 2001, foi logo o primeiro time frame que eu peguei desse daqui, eles ganhavam de lavada em relação ao S&P 500, todos esses ETFs aqui, que são de mais curto prazo, mas comparando com eles, a Public Storage também ganha bastante. Eu acredito que essa performance não ruim necessariamente, mas não tão boa entre 84 até 2000 tenha sido muito por conta das crises que estavam acontecendo nos Estados Unidos, alta inflação, que diminui muito a demanda das pessoas. E eu acabei de mencionar que isso é extremamente importante, tanto para a lucratividade, quanto para ter gente demandando aquele bem e pagando por aquele bem. Então, provavelmente, possivelmente foi isso. Depois que os Estados Unidos meio que deu uma acertada, até mais ou menos aqui em 2008, vocês podem ver que subiu para caramba. Aí, em 2008, teve as crises, né? Então, ele caiu aqui até mais ou menos 2010, 2011. E depois disso, deu pipoco para cima e subiu aí bastante. Quem investiu não reclamou de estar aqui dentro desse REIT, mesmo não ganhando necessariamente do S&P 500. Vamos falar um pouco agora dos riscos, né? O primeiro grande risco aqui é a questão da concorrência. A gente já trouxe aqui para vocês outros REITs, onde a Prologis era centro logístico. Para você ter um centro logístico é relativamente fácil, mas não tão fácil assim. Existe toda uma dinâmica e infraestrutura que precisa ser feito para isso. Depois a gente falou da American Tower, CCI, né, que é o Crown Castle, e da Equinix. Todos esses são na parte de data, de telecomunicações e tudo mais. Coisas que também requerem uma tecnologia, uma cibersegurança. Então, é muito mais difícil, tem uma barreira de entrada muito maior, uma expertise muito maior do que simplesmente um espaço para armazenagem. Obviamente que um espaço para armazenagem ainda requer uma organização e tal, mas não é a mesma coisa, é muito mais simples de entrar. Por isso eu trago aqui que o mercado de self-storage é muito competitivo, com novos entrantes e mudanças nas preferências dos consumidores. Outro ponto a ser mencionado aqui é o risco econômico. Existe uma demanda por armazenamento que ela, obviamente, pode ser afetada por ciclos econômicos adversos. Se a gente entra numa crise, se, por exemplo, agora 2025 entra numa crise, possivelmente as pessoas não vão estar gastando dinheiro para armazenar coisas. Elas, inclusive, devem até vender essas coisas para poder angariar fundos e poder se manter ali durante aquele período de crise. Então, isso, obviamente, afeta a lucratividade aqui da Public Storage. Outra coisa que a gente tem que mencionar aqui é a questão das regulamentações locais. Eu mencionei aqui vários países que eles estão presentes, além dos Estados Unidos, e cada uma dessas operações existe uma legislação vigente, uma regulamentação que pode mudar, e se mudar, eles vão ter que entrar, fazer um custo, ter um custo, no caso, para fazer os ajustes necessários, e isso, obviamente, pode impactar os custos operacionais da empresa. Além disso, tem a questão da sensibilidade à localização. Todos os REITs vão ter, de certa forma, a sensibilidade à localização, mas eu mencionei que aqui, como a questão do self-storage, você tem que ir, você tem que voltar, ele tem que ser muito próximo do cliente, porque se ele não for próximo do cliente, não faz sentido para o cliente. Imagina você tem que viajar 3, 4 horas para deixar alguma coisa, e depois de 3, 4 horas para voltar, aí você vai precisar de alguma coisa, você vai 3, 4 horas, você não vai querer fazer. Tem que ser uma coisa muito perto de onde você mora. E é por isso que o valor e a demanda por unidades de armazenamento podem variar muito com base na localização dessas instalações. Além disso, tem a questão do risco de vacância. Eu falei que eles têm um preço flexível, o que significa que quando está uma vacância baixa, o preço deles sobe, quando a vacância está alta, o preço cai. Então, se eles não conseguirem manter um certo nível de vacância aqui, eles não estão cobrando muito barato, o que não necessariamente é bom, afinal, vai ser bom para o cliente, vai pagar mais barato, mas para a empresa, para nós investidores que estamos alocados nessa empresa, é ruim porque eles não vão ter a capacidade, então, de lucrar, né? de bater ali o valor mínimo que eles esperam de retorno para aquele empreendimento, para aquela propriedade. E aí eu coloco, a empresa precisa manter altas taxas de ocupação para garantir a rentabilidade das suas instalações, senão elas não vão se tornar rentáveis. Além disso, tem a questão do custo de manutenção. As instalações de armazenamento requerem manutenção contínua, o que pode impactar também as margens de lucro. Obviamente que os espaços lá que você vai deixar suas coisas, ele não pode
ter alagamento, ele tem que ser protegido contra incêndio, ele tem várias coisas que precisam ser feitas ali para garantir que aquele espaço está seguro para você, de fato, deixar suas coisas, até mesmo a questão de segurança, de ter gente olhando, enfim, tem toda uma questão de segurança que precisa ser feita e que, obviamente, requer dinheiro ali na veia para poder ser colocado em prática. Além disso, tem a questão das mudanças tecnológicas, né? Então, eles estão sempre tendo que investir bastante nessa parte de tecnologia para poder se manter à frente dos competidores. E aí eu coloco, a evolução tecnológica pode criar novas formas de armazenamento, que também afeta eles, que competem com o modelo tradicional de self-storage. Se houver alguma forma de você guardar as coisas sem necessariamente precisar de um local para isso, e de ir lá e voltar, pode fazer mais sentido. E por último, tem a questão da sensibilidade das taxas de juros. Eles são uma empresa bastante endividada, como a gente vai ver no vídeo de amanhã. E aí, por isso, as taxas de juros, flutuações das taxas de juros, diminuem muito a rentabilidade do REIT. E aí eu boto aqui, como a empresa depende muito do financiamento, o aumento das taxas de juros pode elevar os custos da operação. Isso é muito importante da gente manter de olho também. Informações adicionais que eu trouxe aqui para vocês no vídeo de hoje. O contato com o cliente, como é que eles atuam com o cliente, a questão das dívidas totais e as taxas de juros e expansões que eles estão fazendo ou estão pensando em fazer. Vamos ver aqui uma parte do contato com o cliente, né? Eles começam oferecendo a possibilidade de um aluguel direto pelo seu celular e também deixam um staff, né, um empregado ali para ajudar com qualquer demanda que surja, qualquer dúvida, eles podem também te ajudar já pelo celular. Mas além disso, você também pode ir no Full Kiosk Service, né? Então, tem um serviço em quiosque, você vai lá e resolve. Eles também oferecem a questão do insurance, né? O seguro para suas coisas, incêndio, alagamento, tudo mais. Eles oferecem essa parte de seguro. Eles oferecem, no caso, um gerente que vai te dar suporte, né? Um gerente para cada propriedade que vai te dar suporte caso seja necessário, caso você precise só agendar com ele. Tem um aplicativo que você pode estar fazendo tudo. Tem a questão do serviço centralizado, você resolve tudo num canto só, não precisa ficar indo para vários locais, é um saco. Então isso também é bem importante. Eles têm um serviço de texto, né, para resolver problemas, para você poder acompanhar, receber códigos e tudo mais. Então é bem legal isso também. Eles têm a segurança, né, com câmeras e tudo mais, uma segurança aprimorada, que é a parte que eu disse para vocês de investimento que eles faziam, uma parte dos investimentos que eles faziam. Então, eles também oferecem isso, câmera, e você também pode acessar essas câmeras, acompanhar o que está acontecendo dentro do seu local lá, né? Eles também oferecem um acesso digital, onde você tem um controlezinho, provavelmente, aí clica, entra, depois clica, sai, aí você abre e fecha, sem precisar de alguém ir lá, abrir para você, esperar e tudo mais. Então, quando você quiser ir, é só ir, quando quiser não ir, não vai, então tá tranquilo. E tem os contratos digitais, que aí também já fica mais fácil, né? Você pode alugar por períodos mais longos e tudo mais tranquilo. Vamos falar agora das dívidas totais e da parte de taxa de juros. Nessa foto que eu botei para vocês é só as dívidas, mas já tem as taxas de juros que eu vou mostrar para vocês. O que eu queria mostrar aqui para vocês é o total de dívida que eles têm. Perceba que isso aqui está em milhões, né? Então aqui tem 1 bi de dívida para 2024, aqui tem mais ou menos, ou quase 900 milhões para 2025, 1,35 quase para 2026 e assim sucessivamente. Totalizando aqui 11 bilhões 275, é bastante dívida, tá, gente? É um valor bem alto mesmo. E com relação às taxas de juros, vocês podem ver que eles dividem aqui entre unsecured debt, que é uma dívida que não tem nenhum tipo de garantia, e o mortgage debt, que é uma garantia que tem alguma propriedade como um empréstimo, no caso uma dívida, com alguma propriedade como garantia. E vocês podem ver que os que têm a garantia está em 4,4 taxa, né, de juros, e os que não têm está 3,1, mas como esse valor aqui em relação ao total é quase nada, praticamente se mantém aqui a mesma coisa no total absoluto. É possível e provável que agora em 2024, quando eles forem enrolar essa dívida todinha que eu coloquei aqui para vocês, eles provavelmente não conseguiram pagar tudo, então parte disso é deles mesmo rolando a dívida, pegando, e esse valor aqui possivelmente deve ter aumentado alguma coisa para casa de 3,5%, 3,5%. É o que eu chuto quando a gente for analisar a próxima vez no próximo ano. A gente vai ver que essa taxa aqui está um bocado maior, e o que significa menos lucro para o REIT, né? Menos capacidade do REIT expandir ou de pagar dividendos ou alguma coisa desse gênero. Vamos falar agora um pouco da expansão, né? Vocês podem ver aqui que 71% das propriedades estão estabilizadas, é o que eles chamam aqui, não precisa de expansão, não precisa de nada, está lá só entrando dinheiro.
18% foram novas aquisições, 6%, ou desculpa, 4% desenvolvimento e 7% redesenvolvimento. Propriedades que já estavam desenvolvidas e aí ele vai e bota para redesenvolver para poder crescer um pouco mais a lucratividade daquele espaço. E se a gente for analisar aqui na casa numérica, né, quanto de dinheiro que eles investiram nessas expansões, vocês podem ver que em 2019 foi 430 milhões, 2020 foi quase o dobro, 796 milhões, em 2021, nossa, subiu para caramba, 5 bilhões em novas aquisições, 2022, 731 milhões, 2023, quase 2,7 bilhão de dólares, tudo isso aqui, que foram colocados para novas aquisições. E em termos de rentabilidade anualizada, perceba aqui que eles estão comparando o quanto de rentabilidade foi conseguido em cada um desses anos em relação a anos anteriores. Então, as propriedades que eles conseguiram, que eles compraram em 2021, quando comparado com 2022, eles conseguiram crescer 4,7%, ou seja, rentabilizou 4,7% a mais do que tinha em 2021. E em 2023, eles conseguiram 5%, ou seja, subiu ainda mais em relação a 2022. As propriedades que foram adquiridas em 2022, quando comparadas com 2022, elas trouxeram a rentabilidade de 3% já maior, enquanto que para 2023, ou quando comparado com 2023, essas mesmas propriedades estavam dando quase o dobro, 5,2%. Isso basicamente quer dizer que eles estão conseguindo ganhar muito mais dinheiro para as mesmas propriedades, estão deixando elas mais eficientes, o que é uma coisa, um ponto bastante positivo da gente acompanhar. E eu deixei esse trechinho aqui em inglês porque ele explica aqui basicamente que essa estratégia está usando análise de Big Data, né? De grandes dados, eles analisam tudo para ver quais que faz mais sentido ou não de estar fazendo essas alocações. Pois bem, pessoal, para o nosso vídeo de hoje é isso. Eu convido você a acessar o nosso site pelo primeiro link aqui embaixo na descrição ou nos comentários fixados para agendar uma reunião gratuitamente comigo para a gente poder conversar e ver se esse ou qualquer outro tipo de investimento faz sentido para a sua carteira de investimento ou não. No mais, peço que se você gostou do conteúdo, não se esqueça de deixar aquele seu like, também de se inscrever no canal e especialmente amanhã a gente vai trazer a análise fundamentalista desse REIT, analisar se está barato, se está caro, se faz sentido, não faz sentido, o que é que grandes analistas estão falando sobre essa empresa e aí tudo isso eu trago no vídeo de amanhã. Se você tiver interesse, se inscreve que é para o YouTube te notificar quando lançarmos o vídeo amanhã. No mais, fico por aqui. Um forte abraço e te aguardo no próximo vídeo.